Pode sentar, irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, nosso irmão Alberto, né? Varão de Deus. Nós, meu irmão, nós sentimos comunhão com você. Nós ficamos felizes com a sua presença. Deus sabe todas as coisas que a gente está falando no coração, né, pastor? A gente temos alegria com a sua presença. Graças a Deus. A sua presença nos faz bem. E Jesus, Ele é poderoso para... Ele sabe todas as coisas que nós estamos falando da nossa alma, né? Glória a Deus. Irmãos, eu convido os irmãos para abrir Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, quero ler alguns versículos com os irmãos. Eu, quando vejo o livro de Romanos, irmãos, é um livro maravilhoso. Deus usou Paulo de uma maneira grandemente, né? Eu estava pensando, teve vários apóstolos, né? Aí aparece Pedro, e Pedro, irmãos, ele não tinha tanto estudo como Paulo, né? Paulo era um homem que foi criado nos pés de Gamaliel, como fariseu. Ele tinha o Velho Testamento na ponta da língua, não era isso, Norberto? Era um homem que teve... Já o Pedro, o Tiago, aqueles homens, ele não teve acesso à oportunidade que Paulo teve, instrução, né? Para estar lá nos pés daqueles homens lá, né? Por isso que é um homem douto, né? Bem que os judeus tinham um costume que acho que até os 12 anos tinha que ter os velhos, uns 5, né? Livros na ponta da língua. Isso, mas Pedrão, ele foi um homem humilde, mas Deus tinha seu propósito com Pedro. Ele disse: vai ser Pedro, vai ser você, Pedro. Apacenta minhas ovelhas, é você que eu estou te colocando aí, glória a Jesus. Então Deus não vai olhar, irmãos, Deus exalta aquele que realmente precisa da sua misericórdia. E tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando ainda fraco, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Porque apenas quem morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom, irmão, voltando à leitura, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo alguém que ousa morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, porque nós, sendo ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Eu preciso... Engraçado que eu fiz o óculos, né? A mesma coisa, fiz uma prótese e não
todos somos essa bênção. Tá? O negócio está estreito. Irmãos, glória a Jesus, é uma luta para eu me acostumar com a prova, viu, pastor? Irmãos, interessante que Paulo, ele começa no livro de Romanos, no capítulo 1, e ele começa falando ali sobre a depravação do ser humano, quando nós era pecadores. No capítulo 2 ali, ele também começa a falar também a respeito dos judeus, né? E também no capítulo 3 ele começa a falar também sobre o pecado do homem, que todos pecaram, estão totalmente distantes da glória de Deus. E no capítulo 4, ele também me chamou muita atenção, que ele começa aqui, irmãos, no capítulo 4, a gente estava lendo que Abraão, que Paulo começa a falar que nós era inimigo de Deus, temos paz com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Se existe paz, porque nós era o que? Inimigo, né? Inimigo. Diz assim, versículo 5, capítulo 5, verso 1: e tendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se temos paz, porque não existia paz. Se eu estou aqui com o pastor, nós tivemos alguma discussão, e o pastor, não quero falar com o pastor Rosildo, não quero conversar com ele. Ele para mim morreu, se tornando o quê? Um inimigo. Um inimigo. Aí a Raíssa, ela promove um encontro para que nós venhamos ter o quê? Gozar da paz. E Paulo, ele começa dizendo aqui no capítulo 5, verso 1: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer para os irmãos que não existe salvação fora de Cristo. Não existe ninguém justo se não for através de Cristo. Aí Paulo começa aqui no capítulo 4, irmãos, versículo 1, e diz assim, ó: que diremos, pois, alcançou Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Se ele pode se gloriar, ele pode até se gloriar na sua carne, mas não diante de Deus. Se os irmãos verem, dá uma observada por aí, inclusive nosso irmão Roberto citou aqui sobre a Testemunha de Jeová e outras demais seitas que existem por aí, ele sabendo, ele ensina a muitas ovelhas que para ele alcançar a salvação, algo da parte de Deus, precisa ter o quê? Obras. Alguns dizem assim: olha, se você não orar, não colocar os seus costumes, o seu véu na sua cabeça, Deus não vai te ouvir. Outro diz: se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. Começa a aplicar, ensinar a lei, para que o homem, através da lei, ele viesse ser justificado por Deus. Tem que ter obras. Mas Paulo está dizendo aqui que Abraão, se ele vinha se gloriar pelas suas obras, ele vai se gloriar por si mesmo, mas não diante de Deus. Eu posso dizer para os irmãos, eu posso chegar aqui e dizer assim: olha, irmãos, eu faço oro a semana todinha e jejum 4 vezes por semana.
para que eu possa sentir a presença de Deus na minha vida. Eu vou achar que esta obra que eu estou fazendo é para Deus. Então, irmãos, eu posso estar apresentando para você o que eu faço, porque através daquilo que eu estou praticando, eu consigo diante de Deus ser justificado. Eu, quando estou me consagrando, estou jejuando, quem está ganhando com isso sou eu. Eu estou matando a minha carne. Eu não posso me gloriar com isto. Eu não posso chegar a dizer para os irmãos: eu li a Bíblia 5 vezes, para mostrar para você que eu posso. Mas Paulo diz assim, porque diz as Escrituras que creu Abraão em Deus e isso foi imputado como justiça. Foi a fé de Abraão. Abraão não foi justificado pelas suas obras, porque o que a lei mostrou, levou o homem, foi mostrar a ira de Deus sobre nós, pastor. Porque onde não existia lei, Raíssa, não existia, não podia ter punição. Mas quando a lei veio, começou a mostrar para o homem quanto Deus estava irado conosco. Glória a Deus. Glória a Jesus. Voltando aqui no capítulo 5, ele diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Bom, se temos uma entrada a esta graça, porque um dia nós estava fora. Pelo qual temos entrada pela fé a esta graça. Mas quando Jesus foi me chamar para mim entrar, para mim vir esta graça, ele viu o que em mim? Porque tem muitos que acreditam que Deus viu lá embaixo, lá na frente, que eu ia crer. Foi isso que Deus fez? Assim que Deus viu? A gente temos, irmãos, uma coisa que realmente nós muitas vezes, como olhamos para os judeus, dizemos assim: olha, aquele povo não acreditou porque tem um coração duro, aquele povo era um povo mau. E nós? Quando a gente aponta a ele, nós estamos achando que nós somos melhores que eles. Quando a gente olhamos para aqueles homens, falamos daqueles judeus, lá do capítulo 3, Jesus disse: ele não quer o que ele ouve, para que ele venha ser salvo. Irmãos, nós até achamos, nós temos até a pretensão que achamos que somos mais bonzinhos do que aquele povo. Só nós saber quem somos nós. Olha o que Paulo vai falar aqui no versículo 6 do capítulo 5. Porque Cristo, estando ainda nós fraco, versículo 6, porque Cristo, estando nós ainda fraco, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Meu irmão, era nós, fraco.
Aquele povo não era pior do que nós. Não era pior do que nós. Nós éramos realmente igualmente a ele. É a graça de Deus. Deus nos justificou, nos trouxe a esta graça, porque o seu filho morreu, porque Deus teve misericórdia de nós. As nossas obras mortas que nós tínhamos, meu irmão, só eu quando olho no espelho eu digo: meu Deus do céu, eu agradeço muito a Deus por me estar na sua graça, porque mérito nenhum eu tinha, Raíssa. Eu ia ver que meu Deus do céu, se não fosse a graça, eu até perseguia, jogava até pedra nas igrejas, perseguindo os crentes, odiava a crente. Olha se não é a graça. Glória a Jesus. Olha aqui, ele vai dizer aqui no versículo 7. Versículo 7: porque apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ousa morrer? Quem vai morrer? Jesus disse em sua palavra que ele veio para os doentes, não para os sãos. Nós era esse enfermo, nós era esse doente, nós foi justificado pelo sangue de Jesus, porque nós éramos inimigo de Deus, inimigo de Deus. E o que Deus fez? Será que Deus, pela sua graça, vou deixar o pastor Carlos, vou mandar o Cauê, vou mandar o Rosil, para ser julgado pelo juiz? Mas ele vai dizer assim: eu vou pôr meu filho, para que diante ele venha justificar o Rosil, o Carlos e o etc., porque ele não merecia. No tempo certo, Deus envia o seu filho para justificar a cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Mas ele, versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco. Olha aqui o amor de Deus, sendo nós miserável e pecador, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo ainda pecador. Engraçado, olha aqui, ó. Paulo, por ser um judeu, ele achava que ele era tão pecador como os outros. Ele diz assim, ele diz assim: ó, Deus morreu por vocês, pecadores, gentios. Mas não, ele está dizendo assim, mas Deus prova o seu amor para conosco. Eu também era inimigo de Deus. Tinha lei, sim, mas eu era um fracassado. Eu era um pecador, eu era um miserável. Eu não merecia a entrar nesta graça, mas Deus enviou seu Filho. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sendo ainda nós pecadores, eu era também. E diz uma palavra, Paulo diz que eu era um dos principais. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Vai ter a ira. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui porque foi Deus que nos justificou. Amém. Se não fosse Cristo na cruz, nós não estaríamos aqui. Se não houvesse Cristo, não existia justificação. Se não houvesse a justificação, não existia salvação. Estava toda a humanidade perdida. Toda a humanidade.
Aí ele diz no versículo 11, porque sendo nós, é onde que eu quero a gente usar um pouquinho o tempo, porque sendo nós inimigos, o que é que nós éramos? Inimigos. É como se Deus olhasse para nós, só tinha o quê? Ira. Eu vou destruir esse povo. Esse povo não tem jeito. Eu tenho dado da minha graça. Eu tenho derramado, enviado os profetas. Eu tenho punido esse povo para ver que eles se arrependem e eles não se arrependem. Mas Paulo está dizendo, porque sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Irmãos, a pior coisa do mundo é você ter um inimigo, pastor, que você não pode com ele. Eu me lembro que eu estava jogando bola com um garoto e o pai dele era traficante. Sabe aquela discussão do garoto, Roberto? Aí, ele pegou a bola e quis pegar a minha bola, né? Eu peguei a bola e esfreguei na cara dele e dei um tapa. Oh, meu Deus do céu! O pai dele era traficante, pastor. Matava dando risada. Eu falei, meu Deus do céu, rapaz, o pai dele me ameaçou. Eu andava na rua assim, ó. Eu não tinha sossego. Eu não podia com ele. Quem já andou com medo nas ruas de noite, com medo que alguém viesse te assaltar, mas você pode até mesmo, mas saber que alguém te ameaçou, tu está jurado de morte. Era o que acontecia conosco. Nós fomos, era inimigo de Deus e nós estava prometido um dia vir sobre nós a ira de Deus. Mas Deus, pela sua bondade, sua misericórdia, peraí, eu vou dar para essas vidas enviar meu filho. Vou enviar meu filho. Como eu estava falando, aqui no capítulo 4, eu estava aqui no capítulo 4, olha o que diz aqui no versículo de número 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, e perante aquele no qual creu, a saber, Deus o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como que já se fosse. O qual em esperança creu, contra a esperança, tanto ele se tornou pai de muitas nações, conforme lhe foi dito, assim será a sua descendência. Como Abraão, Deus chamou Abraão, Deus fez uma promessa para Abraão. Paulo, que ele quer enfatizar aqui, irmão, no capítulo 4, que Abraão, pastor, ele foi justificado não por causa da lei, não por causa da circuncisão. Lembra que eles tinham aquele costume de circuncisar em outro? E as pessoas que não tinham circuncisão, eram circuncidadas, ele era discriminado. Só que Abraão foi justificado, Paulo está dizendo, por Deus, antes da circuncisão. Porque a circuncisão não trazia mérito nenhum para a salvação da humanidade. Aqui no versículo 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado
na fé, dando glória a Deus. Amém. Aleluia. Abraão, irmãos, ele foi justificado por Deus, não pelos seus méritos. Meu irmão, se eu estava conversando com a Inês, a gente andando aí na rua, a gente estava falando sobre Abraão. Abraão, irmãos, era um homem comum, mas quem chamou ele foi Deus. Abraão fez, pastor, o que jamais Deus faria isso. Eu vou chegar para minha esposa e dizer assim: filho, olha, eu vou entregar você nos braços do rei, para que eu não morra. Eu vou saber o que o rei vai fazer com minha esposa? Quem fazia isso? Abraão mentiu, era mentiroso. Abraão não era melhor do que nós, mas foi Deus que chamou Abraão. Porque o verdadeiro servo de Deus é aquele que não esconde os seus pecados, mas que ele tem coragem de dizer para Deus: Senhor, tu sabe quanto eu sou falho. Olha bem que está escrito aqui no versículo 23, olha aqui no versículo 22, assim lhe foi também imputado como justiça, está falando de Abraão. Ora, não só por causa dele está escrito, por causa de quem? Não só por causa de Abraão, ele está dizendo. Olha que ele está dizendo, ora, não só por causa dele está escrito, que fosse tomado em conta. Versículo 24, mas também por nossa causa, por você. Não é isso que ele está dizendo? Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Não por causa só de Abraão está escrito, mas também por minha causa e por sua causa. Glória a Deus. Glória a Jesus. No qual por nosso pecado foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Irmãos, acabou a nossa inimizade com Deus. Mas quantas pessoas que estão dentro da igreja, pastor, não entendem isso, não valoriza essa oportunidade. Alguns dizem assim: olha, Deus é tão bom, já que nós fomos justificados por Deus, então nós podemos viver uma vidinha aí como nós achamos que deve viver. Eu já sou salvo mesmo. A gente tem que ter cuidado, irmãos. Como Paulo diz aqui em Efésios capítulo 2, versos 7 e 8, olha o que ele vai falar aqui, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Aí ele diz no versículo 8: porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, das vossas obras, das suas obras, porque se fosse pelas minhas obras, eu jamais seria salvo. Isso não vem das suas obras, não vem de vós, é dom de Deus,
Não venha das obras para que ninguém se glorie. Então Abraão não poderia se gloriar de suas obras. Ele diz em Romanos capítulo 5, que nós lemos, capítulo 4, verso 2, que se Abraão venha se gloriar das suas obras, ele podia até se gloriar, mas não diante de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Irmão, se eu posso me salvar, então eu tenho como me gloriar. Ou não? Se eu tenho condições de me salvar, então eu tenho que me gloriar. Alguma coisa está em mim que eu posso fazer para me salvar. Então, o capítulo 8, eu tenho que tirar o versículo 8, eu tenho que tirar, que diz assim: pela graça sois salvo. Não é isso? Por meio da fé. Então, se eu posso fazer alguma coisa para me salvar, então o que vai fazer? Está cheio de gente rico aí. Ele pega seu dinheiro e investe em muitas obras sociais. Se nós ver as obras desses homens, esse dia o Vinícius Júnior, ele pegou milhões, investiu na associação lá no Rio de Janeiro, então ele tem que se gloriar. Ele está na frente, então passa na nossa frente da sua salvação. Ele trouxe grandes estrelas do basquete, cantores, surfistas, pessoas que doaram raquete. Ele arrecadou milhões, então ele tem que se gloriar. É assim que a Bíblia está falando? É pelos nossos méritos que nós somos justificados diante de Deus? Passamos de inimigo, amigo de Deus pelas nossas obras? Ou fomos justificados por meio de Jesus Cristo? Glória a Deus. Versículo 9: não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura de sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, dos quais Deus preparou para andar nela. E agora, pastor? Mas que tipo de obra? Eu posso fazer uma obra de Deus, não porque para ser salvo, mas eu faço porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Eu tenho que fazer porque um dia a misericórdia de Deus chegou até mim. Para encerrar, irmãos, eu quando olho a minha vida, que muitas vezes quantos pensamentos passam na nossa cabeça, mesmo nós sendo justificados? Eu me lembro quando o cara quebrou o vidro do carro, que eu estou passando, chegando em casa, o cara está pulando o muro. O cara saiu de dentro do meu carro, olha. O cara pulando o muro, de lá, onde é aquele terreno, pastor? Meu irmão, que vontade de dar uma mãozada na orelha dele, rapaz. Meu Deus do céu. E aí, Roberto, quem somos nós, meu irmão? Somos justificados. Somos servos de Deus. Eu falei, rapaz, que você está vendo? Abra a bolsa, já comecei a entrar um pouco na carne. Olha lá. Abro o saquinho aí estava minhas coisas, tudo que ele pegou lá do carro. Devolve tudo. Aí já fiquei dando aquele tique nervoso, pastor. Mas pedi a Deus graça. A gente vê que somos nós. Jesus disse assim, olha, Pai, não impute nele os seus pecados.
que ele não sabe o que faz. Mas nós não, como ser humano, nós já quer reagir. Isso é graça, irmão. Nós fomos justificados pelo amor. Ainda que nós estávamos condenados, sem saída, estava predestinado à ira de Deus, mas Deus olhou assim e falou: eu vou enviar meu filho. E Deus começa, quando olha para nós, ele vê Cristo. Por isso que diz o salmista, né? Inclusive Paulo usa muito o texto de Davi aqui, né? Ele diz assim, ó, versículo de número 6: assim também declara Davi: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa a justiça sem a obra, dizendo: bem-aventurado aquele cuja maldade são perdoados e cujo pecado são cobertos. Olha lá, Davi, pelo Espírito Santo, dizendo essa palavra, versículo 7, ele diz assim: bem-aventurado cuja maldade são perdoados e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Aí ele veio e justifica cada um de nós. Amém. Eu vou transformar ele em justo através do meu Filho Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus. Irmãos, graças a Deus que, nossa, quando eu vejo esses textos, eu falo para Deus, aí ele fala assim: olha, vou comprar um azeite, a gente vai comprar algumas coisas, né? Eu falo assim: olha, a gente comprou um azeite no Extra e vamos comprar um tão caro, será que esses caras são tão fiel deles fazer coisa tão boa? Aí ela fala assim, eu digo: filha, eu não confio em nada, só a graça de Deus, porque o ser humano em si, meu irmão, o ser humano em si não é fácil, meu irmão, só a graça. A gente só vai acreditar no homem em si quando ele cumpre a sua palavra. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos agradecer a Deus todo dia por esse amor, pela sua graça. Que Deus um dia disse assim: olha, eu vou justificar esse povo aí. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor meu Deus,